Olá, sou Graziele Alves, psicóloga clínica da infância e adolescência. Então, como nós estávamos falando, muitas vezes vem aí a dúvida, né? Nossa, meu filho está tendo alguns sintomas assim, difíceis, alguns comportamentos estranhos. E aí? Será que ele está apenas triste, é uma fase que vai passar? Ou ele está num processo depressivo? Há muito tempo se pensou que as crianças não pudessem ter a depressão infantil, né? Porque afinal de contas elas não teriam muitas preocupações, né? Mas as crianças têm problemas sim, têm dificuldades sim e podem desenvolver a depressão. E problemas, né? Todos nós temos. Eles causam muita tristeza, ansiedade e necessariamente em alguns casos para as crianças, inclusive, que não têm um desenvolvimento emocional ainda completo, um desenvolvimento, né, saudável, elas podem estar passando por momentos difíceis e aí sim desenvolver a depressão. A Organização Mundial da Saúde traz que existe um grande índice de crianças com processo depressivo na faixa etária de 4 a 9 anos de idade. Porém, sabemos também que em alguns casos, crianças de 2, 3 anos também podem apresentar. E por isso é preciso que você, pai, mãe, vovó, familiar, cuidador, alguém que fique com esse pequeno, comece a observar o comportamento dele, não é? A tristeza é um sentimento presente a todos nós e necessário. Muitos pais acham que os filhos não devem ficar tristes nunca. Eles precisam ter tudo à mão para que eles não fiquem tristes. Não, eles não podem se frustrar, eles não podem ficar tristes. Mas eu quero dizer para você que é preciso que a tristeza faça parte da nossa vida sim, porque só quando a gente passa por períodos de tristeza, a gente vai valorizar a alegria e a gente vai perceber o quanto é importante que todas as emoções façam parte do desenvolvimento da criança e da nossa vida como adultos. Então é preciso sim que seu filho tenha um momento de tristeza dele, se ele tiver vontade de chorar, chorar sim, se ele estiver triste por alguma coisa que aconteceu que ele não queria, você fazer com que ele diga, né, puxa, tô triste por isso, tô triste porque eu não consegui isso. É importante sim que as crianças vivenciem a tristeza. Agora, se essa tristeza começar a durar mais de 15 dias, um mês, né, aí a gente precisa ficar preocupado porque pode ser que essa criança esteja desenvolvendo sim um transtorno de humor que é a depressão infantil. A depressão infantil, né, durante anos foi pensada, questionada se ela era muito igual à depressão do adulto, mas existem algumas diferenças e muito porque os sintomas são tão parecidos com algumas fases do desenvolvimento delas, fica mais difícil que esse diagnóstico seja fechado muitas vezes. Por isso é preciso que você não fique só no achismo, né? Ah, eu acho que meu filho está com depressão porque ele está tendo esse sintoma, esse comportamento. E aí já vai chegando logo falando que está em depressão e aí começa a dar a medicação. E é preciso que você busque a ajuda de um profissional da neuropediatria, um psicólogo, alguém que possa te ajudar a avaliar os sintomas da sua criança, o comportamento dela, para que se chegue a uma hipótese diagnóstica, ou seja, se está mesmo num processo depressivo, ou se é só uma fase do desenvolvimento, ou se é uma tristeza mais aguda, ou se é um outro tipo de transtorno de humor que também em outros momentos a gente vai estar conhecendo. E aí, é claro que a criança ela não consegue trazer muitas vezes o que ela está sentindo, ela não consegue falar das emoções dela, mas a gente pode saber, pode observar se aquela criança ela está tendo uma baixa autoestima, se ela muitas vezes está se sentindo desesperançosa, angustiada, né? E alguns pais acham, né, muitas vezes, vai passar, é só uma fase. E aí muitas vezes você não consegue ajudar a sua criança a tempo, não é? E para poder conseguir a ajuda necessária para ela o quanto antes, o quanto mais precoce, porque em alguns casos da depressão só a terapia resolve, mas em outros casos é preciso sim que tenha uma avaliação médica e que tenha o uso de medicação. Então é necessário observar se o comportamento da sua criança mudou nesses últimos 15 dias a um mês. Se antes ele se comportava de uma forma, agora ele está se comportando mais agressivo.
se antes ele era uma criança mais ativa ou ela era uma criança mais quietinha e ela começou a ficar mais explosiva, começou a ficar com menos foco nas coisas que vai fazer, se ela teve diminuição, né, se ela criança, né, diminuiu a concentração, a atenção na escola, nas atividades escolares, se ela tem tido muitos sentimentos de inferioridade, ideias de estar sendo culpada por tudo, se sentir culpada por tudo, muita negatividade, muito pessimismo. Se ela antes era uma criança que gostava de brincar, que tinha prazer de estar com os coleguinhas, agora começou a se isolar, você que é professor, né, o educador, ou aquela pessoa que está cuidando daquela criança, ou alguma pessoa da escola observe aquela criança, ela começou a se isolar muito, tá muito no cantinho, não quer mais brincar como antes, não tem tido tanto prazer nas brincadeiras, é preciso ficar alerta, né, para que você busque ajuda para uma avaliação para esse pequeno. A fala, né, muitas vezes, o que acontece? A criança que está no processo depressivo, ela traz muitas vezes a fala de morte, né, mesmo? De, minha vida tá chata, é melhor eu morrer. Eu quero morrer, eu quero me matar, porque essa vida tá muito chata. Nossa, tá difícil de viver. E aí a gente precisa ficar alerta, porque há um grande índice de suicídio infantil, pessoal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para isso, por esse tema, porque existem muitas crianças tentando se matar porque estão passando por momentos muito difíceis, inclusive o bullying também é uma das questões que faz com que as crianças entrem no processo depressivo. Então é preciso sim vocês estarem alerta, olhando o comportamento do filho de vocês, observe. Eu sei que a correria da gente no dia a dia é muito grande, eu entendo, mas também entendo que você precisa ter um olhar para sua criança. A causa pode ser por vários fatores. Pode ser uma disfunção de alguns neurotransmissores, né? Pode ser fator genético, né? Se na família existem pessoas que tenham transtornos de humor, que tenham depressão, que vivam em processo depressivo, é preciso ter esse cuidado. Separação de pais, acontece muito da criança se achar culpada, trazer essa separação como culpa dela, né? Porque ela não entende muito porque aconteceu. Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, muitas vezes, a separação de pais pode vir fazer a criança desenvolver a depressão. Então, mudanças de escola, de cidade, né? Então, se a criança começa a chorar de repente, constantemente, fica muito irritada, sem razão aparente, procure a ajuda de um profissional da psicologia ou da neuropediatria ou até o pediatra que acompanha para que você possa ter uma noção do que esteja acontecendo com a sua criança. Então, é preciso que você, adulto, esteja apoiando ela, né? As questões dos sentimentos, compreender, respeitar, né? Deixar ela um pouco sozinha, mas não a deixe sozinha por muito tempo. Esteja de olho nessa criança que tem essa mudança comportamental aí, sem pressão, né? Mas que ela desenvolva, volte a fazer as atividades que ela gostava, dê mais carinho para sua criança, né? Então é preciso você estar aí observando mesmo quais são os comportamentos do seu filho que mudaram nesses últimos 15 dias a um mês. Então, vou repetir alguns sintomas que indicam que talvez a criança esteja desenvolvendo a depressão. Geralmente, né, as crianças diagnosticadas, algumas delas precisarão fazer um uso de medicação pelo menos por um período, né, para que esse humor dela, né, para que ajude junto à terapia. Então, vai ser preciso fazer um acompanhamento também com o neuropediatra. E aí, os sintomas são os seguintes: irritabilidade, pessimismo, insônia, ou às vezes come muito ou come de menos, pesadelos, ansiedades, são alguns dos sintomas que podem estar indicando o desenvolvimento da criança aí para a depressão infantil, né? Dores físicas, muitas crianças trazem muitas dores físicas e desprazer, né, nas coisas do dia a dia. Ela começa a não ter mais prazer em fazer as coisas que antes ela gostava muito. Então, você precisa ficar alerta e ajudar a sua criança. Esses são os sintomas da depressão. E lembre-se, ficar triste é importante sim, mas se essa tristeza durar muito tempo, é preciso ter um alerta e buscar ajuda quanto antes.
No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre como você, professor, pode observar o seu aluno em sala de aula ou o seu aluno no intervalo para que entenda se o comportamento dele tem a ver com o desenvolvimento de uma possível depressão e aí poder, né, ajudar essa criança e indicar essa família para um acompanhamento psicológico. Então, até lá, nosso próximo encontro. Estou feliz por poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Um grande abraço e até lá!